Olá, amigos! Estamos de volta então para dar algumas outras dicas acerca do tema de direito penal para os nossos amigos concursandos, para os nossos amigos que estão se preparando para o exame da OAB, para aquela galera que está firme, estudando forte para os concursos da Polícia Federal e por aí vai. O tema que eu escolhi para o vídeo de hoje é bem interessante. Marca presença em prova seguidamente. CESP já perguntou muito sobre isso. Fundação Carlos Chagas já perguntou muito sobre isso. Fundação Getúlio Vargas também, ESAF também. Enfim, é um ponto, amigos, unânime entre as bancas. Marca presença em toda a prova em que o direito penal é exigido. Certo? Eu estou falando da teoria geral do delito, teoria geral do crime, como alguns preferem chamar. Claro que o tema é amplo, é abrangente, e eu não vou falar nesse vídeo sobre todos os temas, eu vou falar sobre um ponto da teoria do delito. Em outros vídeos eu vou postar outros temas, mas nesse momento eu escolhi um pontual, que é, meus caros, a diferenciação entre o instituto do dolo eventual e da culpa consciente. Vamos diferenciar isso de uma vez por todas e não errar nunca mais? As bancas sempre perguntam porque sabem que os alunos candidatos sempre erram. Vamos desmistificar o dolo eventual e a culpa consciente através de uma explicação, de um esquema que não vai dar chance para erro. Antes de diferenciar o dolo eventual da culpa consciente, nós primeiro precisamos pegar a característica em comum. Qual é a semelhança entre esses dois institutos, entre o dolo eventual e a culpa consciente? A grande semelhança está na chamada previsibilidade. Ou seja, nos dois casos, meus amigos, o agente sabe o que pode acontecer. Ele prevê a ocorrência de um resultado. No dolo eventual ele prevê, na culpa consciente ele também prevê. Então a gente já vai eliminar aquele mito de que toda vez que o indivíduo imagina que um resultado vai acontecer, ele estaria assumindo o risco de produzir esse resultado. Não. Assumir o risco é dolo eventual e só previsibilidade não é dolo eventual. Isso, previsibilidade, capaz de prever no caso concreto um resultado que vai acontecer, um acidente, uma morte e por aí vai, isso é algo incomum. Isso é tanto característica dos crimes dolosos, como o dolo eventual, como também dos crimes culposos, como o caso da culpa consciente. Então não é a previsibilidade que diferencia um do outro. Assumir o risco, todo mundo sabe, é elemento do dolo eventual. Para assumir o risco, é preciso a previsibilidade, prever um resultado no caso concreto. Com certeza. Só que o que muita gente esquece é que isso não é suficiente. O que é dolo eventual? Dolo eventual é assumir o risco da ocorrência de um resultado. O que é assumir esse risco? É a previsibilidade, mas além disso, pessoal, é a aceitação. No dolo eventual, o agente prevê que um resultado vai acontecer e o aceita. Não se importa, se acontecer azar, não tem problema. Isso é dolo eventual. O indivíduo está dirigindo o seu veículo lendo o jornal. Então ele pensa, se eu continuar dirigindo meu carro lendo o jornal, eu posso atropelar uma criança que a qualquer momento vai sair da escola, que eu vou passar agora na frente. Isso é previsibilidade. Se ele realmente atropelar e matar a criança, nós não temos como saber ainda se isso é dolo eventual, porque a questão não informou para nós se o indivíduo aceita aquele resultado para ele. Para ser dolo eventual, a questão da prova de vocês tem que informar essas duas coisas. Primeiro, a previsibilidade e segundo, a aceitação. A questão teria que dizer assim, ó: estou dirigindo, lendo o jornal, e eu penso, se eu continuar fazendo isso, eu vou atropelar uma criança que vai sair dessa escola que eu vou cruzar agora. Mas quer saber?
eu não vou parar de ler o jornal para estar cuidando criancinha sair da escola. Cada um com seus problemas. Eu vou continuar dirigindo e lendo meu jornal. Se eu atropelar e matar uma criança, azar. Não tô nem aí. Não me importa. O que eu quero é continuar dirigindo e lendo meu jornal. Agora, se o resultado da morte acontecer, nós temos um homicídio por dolo eventual. O agente previu o resultado? Previu. Ele aceitou o resultado? Aceitou. Pronto, a questão deu as informações. Nós não podemos adivinhar. Agora, o que é a culpa consciente? Na culpa consciente, meus amigos, o agente também prevê o resultado. Ele também tem previsibilidade, mas ele não tem a aceitação. Pelo contrário, o agente acredita sincero e honestamente que o resultado criminoso não vai acontecer. Ele repele, não crê, não aceita aquele resultado. Então eu estou dirigindo o carro lendo o jornal. Aí eu penso, se eu continuar dirigindo o carro lendo o jornal, eu posso atropelar uma criança vindo a matá-la. Mas são 6 horas da tarde, todas as crianças já saíram da escola, eu estou dirigindo devagar, eu tenho uma boa ação de reflexo, eu conseguiria desviar. Ou seja, eu previ, mas eu não aceito. Se acontecer, eu tenho a chamada culpa consciente. Certo? 2 amigos vão caçar. Um deles aponta para a caça e do lado está o amigo. Ele não pode fazer barulho, senão a caça some. Ele pensa, se eu errar o disparo, eu acerto e mato o meu amigo. Até aqui é a previsibilidade. Por enquanto, nós podemos ter um homicídio por dolo eventual e um homicídio por culpa consciente. Podemos ter os dois. Vejam vocês. O que vai determinar o que a questão for dizer na sequência? Se houve aceitação ou não. Se a questão mostrar que o indivíduo pensa assim, olha, se eu acertar, azar é o dele. O que eu quero é levar a caça para casa. Mas a cabeça de alguém vai para a parede. Ou seja, ele não se importa com o resultado, é dolo eventual. Agora, se ele pensa, ainda bem que eu tenho muita habilidade na arma, ainda bem que eu sou perito nisso, ainda bem que eu fiz 10 anos de curso de tiro e nunca errei dessa distância, e acaba errando e matando o amigo, aí nós temos a culpa consciente. Em suma, 3 grandes características. Primeira, pessoal, cuidem, não dá para tirar a conclusão. A banca vai fornecer as informações para vocês. Se o indivíduo realmente aceitou o resultado ou acreditou sincero e honestamente que esse resultado não ia acontecer. Se aceitou, é dolo eventual. Se não aceitou, é culpa consciente. Segundo cuidado importante que vocês têm que ter, meus caros, não importa os meios de execução. Argumentos assim, ó. Se ele estava com uma arma de fogo, ele assumiu o risco. Se ele estava dirigindo embriagado, ele assumiu o risco. Não. A critério de prova de direito penal, certo? É diferente. O uso dos meios não serve como determinante para saber se é dolo eventual ou culpa consciente, e sim o elemento subjetivo, a aceitação. Com uma arma de fogo pode ser dolo eventual, pode também ser culpa consciente. Dirigir embriagado pode ser dolo eventual, pode também ser culpa consciente. Cuidem isso. Macete que todo mundo acerta, né, pessoal? O dolo eventual é o vulgar foda-se. Vejam vocês, eu quero fazer tal coisa, mas se acontecer esse resultado, foda-se, azar. Isso é dolo eventual. Na culpa consciente é o fudeu, né? Olha só, se isso acontecer, eu não quero de jeito nenhum, eu confio nas minhas características, nas minhas aptidões. Quando aconteceu, o cara diz, e agora fudeu. Lembrem dessa diferenciação, vocês não vão errar em prova. Certo? Fica o meu abraço a todos, tudo de bom para vocês, bons estudos, e até o nosso próximo vídeo com algumas dicas novas. Tchau, tchau, pessoal!